Boa noite. Boa noite. O mundo pressiona por respostas. Polícia Federal investiga novos suspeitos de envolvimento dos assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips. Ontem a PF anunciou que Amarildo de Oliveira confessou os crimes. Os restos mortais encontrados na área de busca já estão em Brasília, onde passarão por uma perícia. A mulher de Bruno Pereira diz que a força agora é muito maior. A mulher de Dom Phillips afirma que se inicia a busca por justiça. A repercussão no Brasil e pelo planeta. E as cobranças sobre o abandono da fiscalização no Vale do Javari, na Amazônia. Você vai ver também. Congresso americano tem nova audiência sobre a invasão ao prédio em 2021. Depoimentos afirmam que Donald Trump colocou o então vice em perigo ao pressioná-lo para não aceitar o resultado da eleição para presidente. Líderes da França, Alemanha e Itália visitam a Ucrânia em apoio ao presidente Volodymyr Zelensky. A volta dos tapetes coloridos marca as celebrações de Corpus Christi pelo Brasil. Escolhidas as cidades sede da Copa de 2026. E os gols pelo Campeonato Brasileiro. Em meio minuto, no Jornal Nacional. A Polícia Federal encerrou por hoje as buscas pelo barco usado pelo indigenista Bruno Pereira e pelo jornalista britânico Dom Phillips. A Polícia Federal investiga se houve a participação de mais pessoas nos assassinatos. Ontem, depois de 11 dias de investigações, a PF afirmou que Amarildo de Oliveira confessou ter cometido os crimes e que indicou onde deixou os corpos. Era por volta de 8h30 da noite de ontem, hora de Manaus, quando a Polícia Federal deu início a uma entrevista coletiva ao lado de representantes das polícias civil e militar do Amazonas, Marinha, Exército e Bombeiros. O superintendente da PF, Alexandre Fontes, contou que Amarildo da Costa Oliveira, primeiro suspeito preso, confessou o assassinato do indigenista e do jornalista inglês. Ele voluntariamente, no final da noite, resolveu confessar a prática criminosa. Ele narra com detalhes o crime realizado e aponta o local onde havia enterrado os corpos, para que a gente, então, pudesse confirmar a existência desses corpos lá enterrados. Quase ao mesmo tempo, policiais federais chegavam ao porto de Atalaia do Norte com os restos mortais que seriam de Bruno e Dom. O repórter Rony Elias acompanhou. Nesse momento acaba de chegar a lancha da Polícia Federal aqui no porto de Atalaia do Norte. Foi nela que o pescador Amarildo da Costa de Oliveira foi levado até a região do rio Itaquaí, local onde Bruno Pereira e Dom Phillips foram vistos pela última vez. Nesse momento estão sendo colocados aqui no carro da Polícia Federal sacos pretos que podem ser material supostamente humano de Bruno Pereira e Dom Phillips. Esse material está sendo levado então pela Polícia Federal para ser periciado. Investigação na Amazônia busca outros possíveis envolvidos no assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips. Em Brasília, peritos vão usar exame de DNA para confirmar a identificação das vítimas pelos restos mortais. Petrobras faz reunião extraordinária para discutir se o preço dos combustíveis sobe de novo. Justiça de São Paulo bloqueia 45 milhões de reais de empresa de ônibus que seria ligada ao PCC. Atenção com dinheiro falso. Por dia, 40 notas que não valem nada são apreendidas ou entregues nos bancos. Líderes de Alemanha, França e Itália vão à Ucrânia dar apoio para o país que tenta adesão ao bloco europeu. Temor de faltar fertilizante com a guerra é afastado. Estoque no Brasil aumenta, mas o preço também. 41 anos atrás, ele tentou matar o presidente americano Ronald Reagan. Agora livre, virou cantor. Tem jogo que pode ser decisivo na tela da Band esta noite. São as finais ao vivo do melhor basquete do mundo. A beleza dos tapetes de Corpus Christi, uma tradição que chegou ao Brasil colônia com os portugueses. Um scanner cerebral que ajuda a identificar qual é o perfume perfeito para cada pessoa. O Jornal da Band está no ar. Boa noite. A Justiça de São Paulo bloqueou mais de 40 milhões de reais de uma empresa de ônibus por suspeita de ligação com o PCC. O pedido foi feito pelo DENARC, Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico. O sequestro é de 45 milhões de reais em imóveis e veículos da UpBus e de chefões do PCC, acionistas da empresa.
Quinta-feira, 16 de junho. O Jornal da Cultura está no ar com os seguintes destaques. Polícia Federal investiga envolvimento de outros 3 suspeitos nos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips na Amazônia. Crime bárbaro no Vale do Javari, marcado por outros episódios de violência, chama a atenção da comunidade internacional e escancara a ausência do poder público na região. Órgão que deveria fazer a proteção de terras indígenas vem sofrendo desmonte há anos. Documento da FUNAI entregue ao STF diz que o órgão não dispõe de requisitos mínimos para proteger a população indígena. O Conselho de Administração da Petrobras faz reunião extraordinária para tratar de preços dos combustíveis, que estão defasados em relação ao mercado internacional. Líderes da Alemanha, França e Itália fazem visita inédita a Kiev, numa demonstração de apoio à entrada da Ucrânia na União Europeia. Olá, boa noite. Hoje, aqui na bancada, temos o jornalista e apresentador do Provoca, Marcelo Taz. E no telão via Zoom, direto de Nova York, a jornalista Patrícia Campos Melo, repórter do jornal Folha de São Paulo e pesquisadora da Universidade de Colômbia. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. 5 pessoas estão sendo investigadas por participação nos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Hoje, a Polícia Civil cumpriu mais mandados de busca e apreensão na casa de um suspeito. O avião com os restos mortais, que podem ser das vítimas, chegou no início da noite em Brasília. Os restos mortais encontrados nas buscas pelo indigenista Bruno Pereira e pelo jornalista Dom Phillips chegaram no começo da noite em Brasília. A perícia para a identificação já começa amanhã. Vem novo aumento do diesel. Diretoria da Petrobras bate martelo sobre reajuste que deve ocorrer nos próximos dias. São Paulo confirma mais um caso da varíola do macaco. É o 4º no estado e no país já são 6. Apoio de peso na guerra. Líderes da Alemanha, da França e da Itália se reúnem com o presidente da Ucrânia em visita a Kiev. Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Chegou, gente, em Brasília o avião com os restos mortais encontrados na Amazônia. A Carol Rosito tem todos os detalhes para a gente. Oi, Carol, boa noite, bem-vinda. Conta. Oi, Mona Lisa, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o avião da Polícia Federal pousou no hangar do Aeroporto Internacional de Brasília por volta das 6h34 da noite, trazendo os 2 caixões com os restos mortais, né? Também além dos agentes da Polícia Federal que trabalharam nessas buscas e os peritos que agora vão trabalhar na análise do material biológico. Olá, muito boa noite para você. Eu sou a Gabriela Varela. Agora são 6h03 pelo horário de Brasília. Esse é o All News, seu programa de análise e informação. Te convido aqui para participar comigo usando a hashtag All News nas redes sociais. Você pode nos acompanhar pelo YouTube, pelo site e também pelo TikTok, Twitter e na Twitch. Se você quiser mandar mensagem para mim sobre os assuntos que a gente vai comentar por aqui, você pode mandar para o nosso WhatsApp, que está aqui na tela, o QR Code, na verdade, agora a nossa equipe vai colocar aqui na tela para você, ou então pelo contato, que também está aí na sua tela, o 11 91355 0557. Bom, agora vamos começar aqui a falar dos nossos assuntos principais. A gente começa falando mais uma vez, né? Eu já comentei com vocês a respeito disso na primeira edição do programa, né? Ao meio-dia, sobre as investigações que estão em curso sobre o assassinato do indigenista Bruno Pereira e também do jornalista britânico Dom Phillips. A Polícia Federal reforçou a equipe de perícia para determinar a causa da morte do indigenista e também do jornalista.
essa tarefa está sendo considerada prioridade máxima pela Polícia Federal. Os especialistas vão apurar, além das causas, as circunstâncias da morte, portanto, e também outros detalhes, né, como as armas que podem ter sido utilizadas nesses crimes. O avião com os remanescentes humanos que foram encontrados estão chegando a Brasília agora, e então vão se dirigir ao Instituto de Criminalística da Polícia Federal para fazer essas análises detalhadas. O prazo para ter uma conclusão vai depender desses exames, né? Mas a expectativa é de liberar os restos mortais para os familiares em até 7 dias. O que se sabe até o momento é que o crime está ligado à pesca ilegal e que essa atividade está atrelada ao narcotráfico. 2 estão presos, o Ozenei da Costa e o Amarildo Oliveira, e as investigações apuram ainda um terceiro envolvido no caso. Existe a possibilidade também de mais uma outra pessoa ter ajudado na ocultação dos restos mortais e de outra ser a mandante do crime. Portanto, 5 suspeitos no total. Inclusive, a gente vai colocar aqui o trecho de um documentário produzido pela TV Al Jazeera, que foi publicado também pela plataforma de jornalismo independente Headline, mostrando o indigenista Bruno Pereira numa embarcação da vigilância indígena, abordando o pescador Amarildo. Vamos ver. Não, essa área aqui toda a vida das festas. Não sabe disso, né? A área aqui é da comunidade. Não tem nada a ver com o indígena, não. Tá vendo aquilo aí, ó? Não, quando a gente está pescando aqui, sempre ele vem aí que vai. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Restos mortais de jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo estão a caminho da sede da PF em Brasília. A análise será feita pelo Instituto Nacional de Criminalística. O avião pousou há pouco no Aeroporto Internacional do Distrito Federal. Policiais militares brigam no trânsito no Rio de Janeiro. Um deles levou um tiro na cabeça. Toda quinta-feira tem o quadro Casos de Polícia. E hoje nós vamos falar sobre o assalto ao Banco Central de Fortaleza. O crime completa 17 anos. Os bandidos levaram 160 milhões de reais. Dia de Corpus Christi e de confecção dos enormes tapetes pelo Brasil. Em São Paulo, os fiéis usaram serragem colorida. No Rio de Janeiro, 50 toneladas de sal. E em Minas Gerais, o tapete serviu também para arrecadar alimentos. Bom, e a gente abre essa edição de hoje indo direto a Brasília, porque os restos mortais do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Araújo já chegaram até o aeroporto do Distrito Federal. O repórter Igor Damasceno está por lá. Boa noite, Igor. Esse comboio já está a caminho da Polícia Federal? Oi, Érica, boa noite a você, a Augusto, também a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Rede TV News. Sim, Érica, os restos mortais de Bruno Araújo e também do jornalista britânico Dom Phillips já estão em deslocamento para a sede da Polícia Federal, que é onde nós falamos ao vivo nesse momento. Eles chegaram agora há pouco, por volta das 18h30, no horário de Brasília, no Aeroporto Internacional do Distrito Federal. O comboio mobilizou um forte esquema de segurança e pode chegar a qualquer momento aqui na sede da
Polícia Federal. Eu lembro a vocês que esses restos mortais foram encontrados ontem à tarde em Tabatinga, em Atalaia do Norte, seguiram para Tabatinga, no interior do Amazonas, antes da transferência para o Distrito Federal. Agora o comboio está em deslocamento, o trajeto é algo em torno de 7 quilômetros, dura 10, 15 minutos aqui para a sede da Polícia Federal. A perícia começa a ser feita amanhã no Instituto Nacional de Criminalística. Os primeiros resultados devem começar a chegar já entre terça e quarta-feira da semana que vem. Os pingos nos is. Jovem Pan. Muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo, seja muito bem-vindo. Já estamos no ar, começando aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje, quinta-feira, dia 16 de junho de 2022. Estaremos juntos até às 8 da noite. Hoje com Guilherme Fiuza, José Maria Trindade, Roberto Mota e Augusto Nunes. Vamos aos destaques. PF investiga 5 suspeitos em inquérito sobre morte de Dom Phillips e Bruno Pereira. Ex-contador de Lula é suspeito de lavar dinheiro com PCC. E o PCO diz que Moraes terá poder para interferir nas eleições. Isso e muito mais agora em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. O Escritório de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas condenou, nesta quinta-feira, os assassinatos do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira e pediu investigações imparciais, transparentes e exaustivas. A Polícia Federal ampliou essas investigações sobre os assassinatos e já trabalha com a participação de 5 suspeitos no caso. O número de suspeitos vai mudando conforme novas provas são adicionadas à investigação. Os corpos da dupla devem chegar em instantes a Brasília. 2 pessoas já foram presas por envolvimento no desaparecimento do jornalista e do indigenista. Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, que confessou o crime nesta quarta, e Ozenei da Costa Oliveira. Eles são irmãos. O tema tomou conta da esfera política. Adversários do presidente Jair Bolsonaro usaram o ocorrido para atacá-lo e fazer promessas de campanha. Ontem, em Uberlândia, Minas Gerais, em evento ao lado de Alexandre Calil, que tentará o governo mineiro, Lula aproveitou a tragédia para fazer promessas de campanha.